país, cada nação tem a sua cultura. E que a cultura de um país, ou a cultura de uma nação, é a identidade daquele país. Conforme aquele país se move, conforme aquele país crê, conforme aquele país se veste, come e anda, formou a cultura dele, mas também formou a sua identidade. Ele não parece com outro país nenhum. Cada um tem a sua razão de ser. E nós vemos, por exemplo, os japoneses. Quando você vê uma senhora vestida com aquela roupa tradicional deles, você logo pensa, é japonesa. Você vê um árabe vestido com aquela túnica deles, você diz, é um árabe. Você vê um judeu com aquela lista deles, né, que eles usam aquele... Quando você vê um brasileiro, amados, no mundo inteiro, não existe um povo feliz e alegre como o nosso. Então, quando você chega em qualquer lugar, vê alguém falando alto, 2, 3 falando ao mesmo tempo, você pode chegar e dizer, é brasileiro? Porque é. A gente é conhecido. É o nosso modo de ser, a identidade do brasileiro. Ser um povo alegre, um povo, apesar de todas as dificuldades que nós temos nesse país, mas um povo que sabe ainda sorrir e fazer amigos. Então, cada um de nós temos a nossa identidade. E Deus me disse assim, mas que além da nossa identidade brasileira, nós temos uma outra identidade, que é a nossa identidade cristã. Identidade significa aquilo que te identifica. Nós nos identificamos com Deus. Isso significa que nós somos parecidos com Deus. Então é grande, amados, é alta a nossa responsabilidade como cristão. Porque nós estamos levando o nome de alguém que é soberano. Nós temos o direito, dado por Ele, de sermos chamados filhos do Altíssimo. Então temos que saber aquilo que nos mostra a nossa face. Como temos que ser diante dos homens, diante da sociedade do país que Ele nos colocou, e diante dos demônios, porque eles estão aí. Temos que saber como nos portar, para que não venhamos trazer escândalo, para que ninguém olhe para o nosso modo de agir e de ser, e diga assim, olha, veja o que esteja acontecendo. E eu busquei algumas coisas desses países radicais, parte aqui mais é para os nossos jovens. Você que acha que a tua mãe é muito radical, porque não deixa você namorar, sair sozinha com o teu namorado? Então eu busquei algumas coisas, para vocês saberem que vocês estão vivendo num país, numa liberdade, que seus pais não são tão radicais assim. Namoro entre os muçulmanos. Não podem ter nenhum tipo de intimidade com pessoa do sexo oposto, fora da família ou do casamento. Nada de tirar um tempo para conhecer melhor o pretendente. Nada de criar intimidades antes do casório. A escolha do marido ou esposa é a família que decide. Você aí, jovem, com 14, 12, 13 anos, que quer casar, quer namorar? Porque quem quer namorar, quer cá? Tem certeza disso? A maioria de hoje quer ficar. Então você já pensou, você com 13 anos, quer casar, porque quer namorar, quer casar. Aí vai lá o teu pai e tua mãe, olha na igreja, já o Joaquim que quer casar? É o Joaquim que quer casar. Bom, a família lá da Maria é uma família boa, tem até uma certa posse. Vamos juntar, né, a fortuna para aumentar, e eu tenho certeza que ele vai ser um bom marido, e vamos lá e faz o casamento dos dois, sem nunca terem se tocado. Que tal essa lei para nós aqui, hein? Quantos filhos não estariam hoje nascidos e sofrendo as consequências de um namoro irresponsável? Quantos avós estão cuidando de netos, quando era tempo de descansar? Estão criando os filhos dos filhos que não souberam criar os filhos, estão criando os filhos e os netos agora. Mas tem mais. Relações sexuais no Paquistão, sexo fora do casamento, dá uma prisão de 5 anos. Imagina se fosse prender quem tem um relacionamento fora do casamento. Hoje, amados, nem os jovens cristãos estão respeitando essa parte. Começa a namorar e dentro de pouco tempo avança o sinal.
Quando a gente menos espera, tem um nhé, nhé, nhé. Isso é a nossa identidade cristã? Não, amados. Isso é o inimigo semeando joio no meio do... E aí a Bíblia ainda manda você amar, mas não, o que aconteceu, o que já aconteceu, amém. Nós não estamos aqui para ser juiz, nós estamos aqui para abraçá-lo, para amá-los com todos os problemas e que vieram, porque ninguém de nós é tão perfeito assim, a ponto de dizer, não serve para ser membro da igreja. Mas vamos evitar que os próximos caiam na mesma cilada, porque é uma roubada, amados, é uma cilada. Então, amados, imagina, países radicais. Agora aqui, nós temos liberdade, é um país livre, mas como cristão, algumas coisas nos retêm. Aqui no Brasil, o homossexualismo está liberado. Passou uma lei que quase que se tira do registro de nascimento o nome de pai e mãe. Queriam que nas escolas tirasse o banheiro homem e mulher. Quer dizer, meia dúzia aí no país contra o resto do país inteiro mudando leis. Por quê? Porque foram para a rua e brigaram por elas. Por que nós cristãos temos que nos ajustar ao mundo, quando o mundo não se ajusta a nós? Mas tem mais. No Irã, uma pessoa solteira que fizer sexo e for pega por isso, ela leva 100 chicotadas. Amados, outro dia eu estava conversando, eu disse, eu não consigo entender muitas coisas. Nosso temor devia ser de Deus e não do homem. A Bíblia ainda diz, por que temer o homem? Só pode matar essa carne aqui, ó, ele não pode matar meu espírito. Mas Deus pode tirar a tua vida, matar essa carne e te lançar no inferno. Quando alguém sabe que vem um profeta na igreja, que Deus mostra mesmo as coisas, tem gente que não vem para a igreja. Ou nada, pode ir lá me expor. Quando sabe que é um profeta, na hora que Deus começa a revelar, dá um jeitinho de ir para o banheiro. Isso não significa medo do homem? As pessoas fazem coisa errada e a primeira coisa que fazem é conta para o João, para o padre, para o vizinho, menos para a pastora. É medo. E nós não temos que ter medo do homem. Eu não estou lá na hora que você está fazendo coisa errada. O pastor Cláudio diz assim, que quando você for fazer qualquer coisa errada, não olha para o lado. Porque se você olhar para o lado, pode não ter ninguém do teu lado. Mas olha para cima, que com certeza Deus está lá te olhando. Então nós temos que ter temor de Deus. Não adianta eu fazer as coisas porque meu pai não quer. Por que você, jovem, não deve avançar o sinal e ter um relacionamento antes do casamento? Porque Deus não permite que você esteja. Não é eu que não quero, nem o pastor, é a Bíblia que diz isso. Marido, por que você tem que ter outra mulher lá fora, quando Deus diz para você que o teu leito tem que ser santo? E você está de olho lá na secretária, está lá de olho nas meninas que trabalham com você, e disfarçando de crente dentro da igreja e em casa? Quando é que nós vamos ter a nossa identidade e fazer com que o mundo nos respeite? Mas tem mais. Em Dubai, uma cidade linda, maravilhosa. Muita gente hoje quer conhecer Dubai. Uma moça sozinha em Dubai não pode tomar um táxi. Só pode tomar um táxi se o motorista do táxi for uma mulher. Ela não pode entrar num táxi com um homem. Na Arábia Saudita, as mulheres sofrem diversas restrições. Não pode escolher as suas próprias roupas. Não tem o direito do seu próprio corpo. E não pode viajar sem a permissão do marido ou do pai. Você queria ser mulher lá na Arábia Saudita? Os testemunhas de Jeová não servem o exército. Por quê? Porque na lei deles o homem não pode servir o exército, não pode ir para a guerra, não pode matar. E sabe o que aconteceu por causa da imposição deles, por causa do testemunho? Quantos sofreram prisões para não ir para o exército e não foram?
até que a lei foi mudada por causa deles. Os adventistas podem oferecer o melhor salário para ele, mas ele não trabalha o sábado porque é aquilo que ele crê. E nós, pastores da chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos gagá de tanto falar e ensinar. E a igreja faz de conta que está caminhando na mil maravilha. A aparência, que a Bíblia diz assim, como sepulcro caiado. Sabe o que significa um sepulcro caiado? Você chega lá no cemitério, por fora estão todos bonitinhos, mas por dentro é só podridão. Entenderam? Eu vou voltar no caso do Felipe. Caso do Felipe, pedi permissão para a mãe para falar, porque eu não estou aqui para expor ninguém, mas vai servir de exemplo para os outros. O Felipe acordou um dia da semana e disse, ia ter uma festa, um baile de carnaval na escola. Diz que ele acordou de madrugada e implorou para a mãe que ele queria ir na festa de carnaval. E a mãe, sensibilizada, disse, eu vou te permitir ir. É isso? Cadê ela? É isso? Qual foi o dia que a meningite pegou o Felipe? No dia do carnaval. Sabe onde é que o Felipe passou o carnaval? Num leito de hospital. Deus teve que intervir, porque ele tem um plano na vida do Felipe. O Felipe não nasceu para sair escola de samba, para criar enredos para escolas de samba. O Felipe nasceu para a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha netinha chegou em casa e disse assim, vovó, a minha mamãe não deixou eu ir para a festa de carnaval, sei lá como é que ela disse, e eu solei. Ela vai chorar agora, mas o dia que ela crescer e tiver essa consciência de quem é Deus, ela vai dizer, obrigado mãe, porque você não me deixou contaminar. Nós temos uma identidade de reino, amados. Quando é que nós vamos mostrar a nossa cara? O que é de Deus e o que é de diabo? Hoje as igrejas, amados, está virando uma salada. Não vá por o que você vê. Tem igreja fazendo festa junina, tem igreja fazendo, como é que me disseram esses dias? Espiritual, espírito de carnaval, sei lá o quê. Mas você vai num casamento de crente, tem bebida e música e dança para todo mundo que quiser sambar. É a nossa identidade, amados. Faz parte de nós. Você quer brincar? Você quer brincar? Tem louvores, hoje temos lindos louvores de tudo quanto é jeito. Quando você chama um incrédulo para a tua festa, ele vem, se ele fuma, ele vai fumar. Não vai te respeitar. Se ele se veste de qualquer jeito, mostrando todo o corpo, ele vai vir assim. Por que nós, quando temos que ir numa festa deles, temos que ceder? Por que eu preciso ir numa festa do mundo e sentar na mesa com eles e beber com eles? Por que eu preciso ir numa festa do mundo e dançar as músicas deles? Por que eu preciso ir para lá e vestir a fantasia deles? Eu tenho uma identidade. Eu sou filha do Altíssimo, e é como tal que eu vou comparecer em todos os lugares que me chamarem. Como filha de Deus. Se você foi convidada para uma festa de fantasia, por que você não vai de Rainha Esther? Por que você não vai vestido de Jesus? Mas você já pensou você impactar uma festa dessa entrando de Jesus? É capaz de parar a festa e você acabar evangelizando. Não, amados, nós deixamos o inimigo enfiar em nós a roupa dele. E depois ficamos fracos e não sabemos porquê. Estamos tristes e não sabemos porquê. Agora deixa eu dizer uma coisa, amados. Deus colocou isso no meu coração. E eu estou trazendo a igreja, porque eu quero ficar livre do teu sangue no dia de amanhã. Porque você não vai poder dizer que não foi ensinado. Aonde eu for, eu tenho que mostrar a minha face.
E a minha face é o retrato de Jesus Cristo. É esse que eu tenho que mostrar. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas não faça com o meu amém, nem com os pastores dessa igreja. Você não tem o meu apoio para isso. Mas além disso, amados, outra coisa que vem corroendo a igreja, chama-se fofoca. E essa é uma praga. E essa é uma praga difícil de acabar. Porque é um tal de disse que não disse, que é difícil, amados. E agora eu quero que você olhe para o papel que está na tua mão. Abrir a Bíblia, vamos seguir o que está aqui para ficar mais fácil. São versículos que estão lá. E o título diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia. A Bíblia diz odeia. A 7ª, ele abomina. Abominação. Abominação é aquilo que acaba te contaminando. Deus abomina quando você faz um tipo desse. Deus não quer se contaminar com você, porque você passa a ser uma coisa imunda. E a palavra diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª coisa a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e contenda entre irmãos. Que o Senhor me entregou essa palavra, eu sei que é rígida e é pesada. E hoje nós vamos matar essa erva daninha, em nome de Jesus, porque eu quero viver uma virada na minha vida. Eu quero santidade. Hoje esse altar aqui, amados, o céu desceu. E se nós queremos ver isso continuar aqui e nas nossas vidas, há necessidade de santificação em nós, porque nós somos um corpo só. Amados, como que você pode orar por uma pessoa aqui e ali falar dela? Você vai orar e você se derrama diante de Deus por uma pessoa. Você vira as costas, saiu da oração, soltou a capa de orador, eu vou dizer, e veste a capa do fofoqueiro. E sai e malha o próprio do irmão. Sabe o que a Bíblia chama isso? Feitiçaria. Amados, nós temos algo a zelar. Nós temos que zelar por aquilo que nos foi dado. A Bíblia diz que o nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe aonde é que Deus está? Deus está conosco. Diz assim: Deus está comigo. Deus está conosco, amado. Será que nós podemos continuar expondo Deus a todos esse lixo do mundo? O funk hoje, amados, em nome de Jesus, tem hora que a gente passa nas ruas e dá vontade de chorar, de ouvir as músicas que estão sendo liberadas para as crianças estarem ouvindo. É isso que o mundo tem para dar, não tem nada para dar. Se nós, igreja, não nos posicionarmos, se nós, igrejas, não tivermos a nossa identidade, se nós, igreja, não mudar os nossos hábitos, se nós, igreja, não cortarmos o relacionamento com o mundo, amados, nós não vamos ver a face do Senhor. Quantos aqui querem ver a face dele? Eu quero, amados. Então receba aí essa correção com amor. Receba com zelo. Receba como alguém que está preocupado com você. Nós não queremos passar a mão no pecado, nunca. Mas também, amados, não queremos destruir uma vida, porque por ela Jesus Cristo morreu. Pastor Horácio, por causa de algo feito de qualquer jeito, passou 28 anos no mundo e por pouco não tira a vida. Por causa de algo que não foi resolvido dentro de uma igreja. Então, amados, amar, a Bíblia diz,
não é passar a mão no pecado. Amar é disciplina. Amar é quando se corrige. Isso significa que nós estamos amando vocês. Por que você disciplina teu filho? É porque você não gosta dele ou porque você gosta dele? Assim é Deus, amado. Glória a Deus quando Deus nos corrige. É porque ainda somos filhos. Porque o dia que a correção cessar, é porque o Espírito Santo não atua mais em nós. Muita gente tem vontade de saber quando é que o Espírito Santo deixa, porque a Bíblia diz que chega uma hora que ele te entrega a tua própria sorte. E a Bíblia diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando é que nós podemos ter certeza que pecamos contra o Espírito Santo? Você quer saber, você vai saber hoje. Quando você pecar, quando você fizer algo errado, e você não se sentir mais acusado, você pecou contra o Espírito Santo, porque aí ele desistiu de você. Todas as vezes que você pecar, ainda, por pior que seja o pecado, na hora ele te deu prazer, mas depois ele te trouxe angústia e tristeza. É sinal que você ainda está debaixo da misericórdia de Deus. Porque quando a Bíblia diz, amados, que quem nos convence do pecado, quem nos convence do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Se ele sair de nós, então nós não teremos mais consciência de nada, do que é errado. Tudo para nós vai estar bem, vai estar certo. Dormir de 3, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens. Sair, fazer o que quiser fazer, trocar de casais. Ninguém vai conseguir achar que é pecado, porque não tem o Espírito Santo para dar luz sobre aquilo. Mas se nós ainda estamos tendo consciência de que estamos errando, se quando você erra, isso dói o teu coração depois, e você diz, por que eu fiz isso? É sinal que você ainda está debaixo da unção e da misericórdia de Deus. Então ainda há tempo, diz assim, ainda há tempo. Primeira coisa que Deus odeia, diz assim, primeira coisa que Deus odeia, são olhos altivos. Amados, os olhos de Saul foram a causa da perda do seu trono. Saul era orgulhoso. Todo orgulhoso é rebelde. Isso não tem exceção. Diz comigo, todo orgulhoso é rebelde. Sabe aquela pessoa que te olha por cima do ombro, olhos altivos, e diz assim, porque ele está dizendo assim, que ele é muito superior a você, que ele é muito melhor do que você, que ele sabe fazer melhor do que você, que se fosse ele não teria errado, e altivez. Toda pessoa que tem esse pecado, ela é orgulhosa. Os olhos são as janelas da alma. Por isso a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Porque é através do sentido, da visão, é que nós nos encantamos com os pratos oferecidos por Satanás aí fora. E não resistimos, é através da visão. Em Provérbios 16, 18, a Bíblia diz, a soberba, quem está com o papel aí, lê para mim. Juntos, 1, 2, 3. A altivez, o espírito de altivez, procede a uma hora essa pessoa vai despencar, amados. Porque a Bíblia diz que Deus resiste os... Quem que Deus resiste? Os soberbos. Você quer ser resistido por Deus? Continue soberbo. Porque Ele vai se opor a você. Em Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão aonde? Aonde? Então Ele está aqui, está na tua casa, está na tua escola, está no teu trabalho, está na tua intimidade, está no cinema que você vai. O que você vai assistir? Qual a tua identidade a hora que você vai lá para o cinema? O que você vai ver? Os olhos do Senhor estão lá. E Ele contempla quem? Os maus e os bons. Ele vai ver todos. Não pense que Deus vai olhar só da terra e vai ver só os bons. Não. Ele vai ver todos, no geral. Provérbios 16, 18, então diz que a soberba procede à ruína. A segunda coisa que Deus abomina, ou detesta, ou não gosta, é a língua
a língua mentirosa. E sobre a língua mentirosa, nós temos um exemplo na Bíblia. Todos eles têm um exemplo na Bíblia. Que foi Ananias e Safira, que perderam a sua vida por mentirem. O que eles fizeram? Os convertidos de coração realmente estavam vendendo as suas propriedades. Então eles não queriam desigualdade entre eles. Eles vendiam o que tinham e dividiam entre os irmãos. E esse belo casal, para aparentar, para ser cristão, ter fé, caridosos, querer aparecer diante da igreja. Amados, nós precisamos ler mais Bíblia. Sabe por que a gente erra às vezes? Porque esquecemos o que está escrito. Está escrito. Está escrito. Leia comigo, está escrito. João 8,44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é o pai da mentira. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são os seus deleites. Olha que gostoso. Você não quer se tornar verdadeiro hoje para ser o deleite de Deus? Se você contou uma mentirinha que seja, por pequena que ela seja, baixa a tua cabeça, peça perdão a Deus agora. Não tenha vergonha de fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos, os meus estão fechados. E diz assim: Senhor, me perdoa. A partir de hoje, eu não quero mais ser mentiroso. Nós temos que rejeitar o pecado, amados. A terceira coisa que Deus abomina, detesta, não gosta, é mãos que derramam sangue. O Senhor detesta a violência. O primeiro homicídio relatado na Bíblia foi de Abel, em Gênesis 4, de 8 a 10. E hoje o espírito de violência, nós temos visto que está predominando no nosso país. O dia inteiro nós ouvimos falar sobre violência. Então Deus abomina a violência. E às vezes você pensa que para matar alguém você só mata com um tiro, com uma facada. Você mata com uma fofoca. É o caso do pastor, que eu disse que passou tantos anos no mundo. Você mata com uma palavra pesada. Você mata com uma palavra dita fora de hora. Você mata vidas. Quantos pais, a vida dos filhos estão perdidas por causa de palavras que soou como peso da vida desses meninos ou dessas meninas. A quarta coisa que Deus odeia: o coração que maquina projetos perversos. Diz assim: mas pastora, como é que alguém maquina projetos ou faz um plano maligno ou maldoso? Pensa na pessoa, não gosta da pessoa, eu não gosto de fulano, inventa qualquer coisa sobre aquela pessoa. Quantos planejam até uma cilada para aquela pessoa cair, para depois acusá-la? Quantos faz a coisa bem certinha? Ele vai cair aqui que nem um pato, e a pessoa cai, e a outra sai contando vantagem. Isso chama-se a pessoa que maquina projeto contra a outra pessoa. Amã tramou projeto contra Mordecai, tio de Esther, e tudo que ele havia planejado para o outro, o que aconteceu com ele? Ele planejou e falou: meu plano vai dar certinho, eu vou botar esse camarada na forca. Ele botou até a forca no lugar, porque ele tinha certeza que o camarada ia para a forca. Quem é que amanheceu enforcado lá? Meu amado, não faz a cama para o outro, porque quem acaba deitando nela é você. Provérbios, isso eu quero que a gente leia, 6 do 12 ao 15. O homem o homem de Belial. Quem é um homem de Belial? É um homem de Satanás.
É alguém que serve o inferno. O homem de Belial. O segundo, o homem vil, perverso no coração, todo o tempo acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. E o 14 eu vou ler, diz assim: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando com... Eu conheço alguém assim, fala com o olho, que ela não me desce. Tem alguém que diz assim, não me desce. Tem alguém que tem a ousadia, um pecador, merecedor da graça de Jesus. Jesus foi lá, buscou o camarada, tratou, curou, limpou, fez dele assentar no lugar com os príncipes. A Bíblia diz que nós somos príncipes. E o camarada se acha no direito de olhar para fulano e dizer, aquele ali, ó, não me desce. Oh, amados, misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha, Pai. Sabe como caiu as torres gêmeas lá? Aquilo era uma construção gigantesca. Aquilo era um orgulho para os americanos. Aquilo era algo que... indestrutível. Em poucos segundos, aquilo tudo desceu. Assim a Bíblia diz que é esse homem, ou essa mulher. Uma hora, ele desce, ele vai à ruína, sem salvação. Não tem como evitar que uma hora ou outra, essa pessoa, Deus vai entrar com juízo na vida dela. Eu não quero para mim. Se você quer para você, esteja abençoado. Amém. Quinta coisa que Deus odeia: pés que apressam a correr para o mal. Os pés de Sansão o levaram a correr para o mal. Como consequência, perdeu a força, terminou cego e humilhado. E precisou pedir a Deus misericórdia. Quantas vezes nós somos impacientes? Quantas vezes nós, pastores, mesmo somos impacientes? A impaciência é um mal que quase todos nós temos. E ela pode nos levar a errar e a pecar. Somos impacientes. A Bíblia tem um alerta para nós: não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com os seus pés erra o caminho. O que é refletir? É pensar. Você tem vontade de dizer alguma coisa? Às vezes eu já cheguei a abrir a boca para dizer uma coisa, mas você tem que ligar o pensamento com a boca. Tem gente que a boca é mais rápida do que o pensamento. E quando ele quer coordenar o pensamento, a boca já liberou e ele está frito. Quantas vezes nós temos que, às vezes, pensar, sabe, temperar aquela palavra para ver se podemos liberar. E se houver um estralo de Deus, não faça, porque nós vamos estar prejudicando e ferindo alguém. A sexta coisa que Deus detesta é falsa testemunha. É testemunha que e diz, eu vi, eu estava lá, e é mentira, nada houve, nada aconteceu. Fizeram isso até com Jesus. Queriam dar dinheiro lá para subornar os guardas, para mentirem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Estevão, foi com mentira que apedrejaram Estevão. Mas a Bíblia diz que Deus odeia. E essas pessoas que fazem isso vão responder diante de Deus. Vão ser julgados por Ele, não por mim, porque eu não sou juiz. Mas a Bíblia diz que a sétima coisa, diz comigo, a sétima coisa, Deus odeia e abomina. Que é o que semeia. Semeia o quê? Aonde? Mas deixa eu ler os versículos que estão aqui. Provérbios 26, 20 diz assim: faltando lenha, apaga-se o... e não havendo difamador, cessa a... Por que as contendas continuam? Porque um chega para uma pessoa e diz assim: nossa, você não sabe, passei lá no bar, vou usar você, Fabinho, dá licença aí. Eu vi o levita da pastora Vera sentado num bar bebendo cerveja com um ímpio. Quem conhece o Fábio de verdade
vai dizer, minha irmã, você pode me dizer, pode ser alguém tão parecido com ele, mas eu conheço o Fábio. Jamais ele sentaria na mesa de um bar para tomar uma cerveja com alguém. Mas isso, quem conhece o irmão. Agora o outro que já tinha dúvida, disse, nossa, você sabe que outro dia Deus até me tocou no meu coração que ele faz isso? Menino, isso é de Deus. Aí ele sai dali, encontra o outro, diz assim, olha, eu encontrei o pessoal lá da igreja, você não faz ideia. Disseram que o Fábio fez uma festa na casa dele e deu cerveja para o povo. Aquele sai dali e fala para o outro, nada, não foi isso não, ele alugou um clube, ainda convidou a igreja para estar lá. E até a pastora foi. É assim que as fofocas surgem, amados. Outro dia uma coisinha muito simples, muito interessante, mas que eu pensei, eu meditei. Alguém disse alguma coisa e eu fui buscar essa coisa. E alguém disse, não, pastora, não fui eu não, achei que era. Mas quem te disse? Fulano. Aí foi lá para o fulano, quem te disse? Eu pensei. Meu pensamento às vezes é tão forte, que aquilo torna uma verdade para mim. Então, em vez de eu sair dizendo aquilo que eu pensei que o pastor Horácio era japonês. Não, eu saio dizendo que o pastor Horácio é japonês. Mas ele não tem o olho rasgado, mas ele é japonês. Porque na minha verdade, eu deduzi tudo e acabou, não tem mais ninguém. E aí que começa, amados, uma fofoca. Alguém fala uma coisa, aquilo que ele às vezes está magoado com a pessoa, não gosta da pessoa, quer ver a vida das pessoas exposta, e ele não sai dizendo que ele quer falar mal do irmão. Ele sai dizendo assim, olha, eu quero consertar. Porque eu não admito pecado na igreja. E aí quando você vê, pastor também, pastor, deixa eu te dizer, é que nem marido traído, é o último a saber. Porque poucos têm coragem de chegar e dizer, pastora, está saindo isso. E dá nomes, pelo amor de Deus, não venha me trazer algo que você não possa me dar nomes. Porque se você não me dá nomes, como que você quer que eu tome uma atitude? Se você quer proteger o fofoqueiro, você é tão fofoqueiro quanto quem você quer proteger. Vem para cá e dá nome. Seja corajoso. 16:21 diz assim, como carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. A Bíblia está dizendo, se não tiver ninguém para alimentar aquilo, vai acabar. Mas se tiver alguém alimentando, joga uma leinha hoje, joga outra amanhã, joga outra coisa amanhã, isso vai virar um incêndio. Mas se você continua jogando lenha nessa fogueira, você pode, você mesmo, ser queimado nela. 25 diz, quando te suplicar com voz suave, não o creia, porque 7 abominações há no teu coração. Quando você dá ouvido a esse tipo de pessoa, essas 7 abominações entra no teu coração. E você passa a ser abominação diante de Deus. O que perdoa as transgressões busca a amizade, mas o que renova a questão afasta os melhores amigos. Semear contenda entre irmãos é diabólico. Por isso evita qualquer tipo de fofoca, fuxico ou disque na tua vida. Abra comigo em Mateus 18. Aí você vai dizer, mas pastora, quando eu souber um pecado de alguém na igreja, se eu souber que alguém está fazendo errado, que caminho eu devo seguir? Eu não vou te dar a minha opinião, vou te mostrar também o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque a gente não quer, mas nós queremos uma igreja santa, limpa. A comunidade cristã Deus levantou para ser uma igreja de respeito, de comunhão e de amor. E como nós estamos amando, se nós estamos matando aqueles que estão conosco. Mesmo que uma pessoa pecou, jamais Deus vai corrigir para matá-la. Porque ela é uma vida pelo qual Jesus morreu por ela. Nós todos os dias somos carentes da misericórdia de Deus. Porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Em Mateus 18, versículo 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, pastora, mas aí está falando se ele pecar contra mim. Amados, nós somos um corpo, não somos? Somos um corpo ou não somos?
Então, se alguém peca contra você, Fábio, está pecando contra a igreja inteira. Se alguém peca contra você, Gil, ele está pecando contra a igreja inteira. Se alguém falar mal de você, está falando mal da igreja inteira. Qual é a atitude que Deus manda tomar neste momento? E ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ele e você, só